Bom, boa noite a todos, né? Vou fazer só para vocês entenderem, eu vou fazer uma introdução mais macro e quando for entrar no detalhamento do trabalho das câmaras, vou passar para a Eliana, que ela que está no dia a dia, tocando o operacional aí de cada uma dessas câmaras e sabe mais profundamente todo o trabalho que vem sendo feito. Próximo slide, Eliana, por favor. Bom, como todo mundo sabe, né, isso é mais motivacional, as estratégias digitais são prioridades em todos os países e fóruns internacionais do mundo, e os fóruns que ainda não têm discussões sobre isso estão criando fóruns, subfóruns sobre isso. Então é uma necessidade que o Brasil se engaje, né? A gente teve reuniões de coordenação, inclusive com as nossas assessorias internacionais, Itamaraty, recentemente, para a gente coordenar a nossa participação nesses fóruns, de modo que a gente tenha uma voz unicina, do ponto de vista do governo federal, nessas participações. E por isso é tão necessário que a gente atue aqui nesse trabalho, inclusive, que o Francisco tem conduzido aí brilhantemente, na transformação digital do nosso país, né, da nossa sociedade. Próximo, por favor. Bom, algumas das políticas brasileiras, essa lista não é exaustiva, que vêm sendo tocadas e que afetam direto ou indiretamente a transformação digital, né? Você tem políticas de TIC, você tem a política de informática e automação, tem a política de microeletrônica, o Plano Nacional de IoT, tem Estratégia Brasileira de Transformação Digital, tem Estratégia Nacional de Inteligência Artificial que está para sair, tem as políticas voltadas para comunicações avançadas em 5G e beyond, 6G também, tem toda a parte de governança da internet e segurança cibernética, né? Todas elas, de uma maneira ou outra, elas vêm encostando ou atuando diretamente sobre a transformação digital e vem contribuindo para isso. Você pega as empresas que têm a sua atuação nessas políticas de atuação governamental, elas acabam direcionando os seus esforços de inovação voltados para essa transformação, quer seja nos programas aqui do nosso ministério, quer seja nos programas que são conduzidos lá pela economia, pelo Igor, nos programas que nós conduzimos de maneira conjunta, e tem sido grandes parceiras nossas, as entidades privadas, tanto sem fins lucrativos quanto empresariais. Próxima, Eliana, por favor. Por exemplo, só para vou citar duas que estão mais fortemente ligadas aqui ao nosso ministério, né? A lei de TIC, né, recentemente alterada, ela tem mais de 28 de vigência, né? Esse ano vai fazer 30 anos, né? As empresas investem cerca de R$1,5 bilhão no setor de TIC, sendo que metade disso são em universidades e centros de pesquisa nacionais, né? Mais de 600 empresas beneficiadas, mais de 130 mil postos de trabalho, 20 mil pesquisadores trabalhando nesse setor, pesquisadores de verdade, não é aquele pesquisador fake, e mais de 350 instituições de pesquisa credenciadas que nós atestamos a sua qualificação. E essas empresas acabam trabalhando e alinhadas com as políticas públicas que a gente implementa. Então, várias delas estão trabalhando no âmbito da transformação digital, no âmbito das câmaras 4.0, ajudando a construir os modelos de negócio, os modelos de política pública. E o PADIS a mesma coisa. Próximo, por favor. O Plano Nacional de IoT, como todos sabem, né, a aspiração dele foi acelerar a implantação do IoT no Brasil, buscando o desenvolvimento sustentável da nossa sociedade, aumentar a competitividade, fortalecer as cadeias produtivas nacionais e promover a melhoria da qualidade de vida. Quando você vê essa aspiração, você vê que ela não é só do MCTI, ela envolve uma série de outros atores, como bem disse o Igor, a gente tem trabalhado muito forte, desde a origem do plano de IoT, quando a gente começou a desenhar ele, em como a gente conseguiria vários atores, vários ministérios, trabalhar de maneira coletiva, junto com a academia e com a indústria, numa direção comum. E isso, como consequência, teve o lançamento do plano de IoT no ano passado, e como consequência, essa política ela transpassou governos, transpassou ministros, transpassou secretários, ela se transformou em uma política de Estado, onde você tem um envolvimento de vários ministérios, onde você tem um engajamento profundo do setor privado, e, por consequência, o estudo denso das 60 ações que foram propostas originaram outras ações, originaram as câmaras, e foi identificado que o IoT é importante, mas existem várias outras ações voltadas para a transformação digital que precisavam ser endereçadas, como é o caso da inteligência artificial, como é o caso da produtividade nacional. Próximo, por favor. Então, os ambientes priorizados foram indústria, rural, cidades e saúde, mais recentemente turismo. Busca-se desenvolver plataformas de inovação, centros de competência focados em determinadas áreas do conhecimento.
e o Observatório de Transformação Digital, que ele começou a ser desenvolvido junto com o Movimento Brasil Competitivo. Nós fizemos um primeiro layout dele e viemos vindo conversando com o pessoal do MBC em como evoluir ele, né? Essas iniciativas transversais que passam por todos esses ambientes, passam pela formação de recursos humanos, inserção internacional e inovação, não pode ser apenas uma jabuticaba, toda a parte de regulação, em cada segmento desses a regulação é diferente, segurança e privacidade de dados, tem a ANPD para nos auxiliar nisso, e também a política de segurança cibernética, toda a parte de conectividade e interoperabilidade, aí temos um grande papel aí do Ministério das Comunicações e da Anatel, trabalhando muito fortemente com a gente em todas as câmaras. A gente tem um grupo de conectividade, que a conectividade de uma planta industrial, que provavelmente vai ser uma rede privativa, é diferente de uma conectividade de uma cidade, que vai ser uma rede ampla. Então, é preciso uma abordagem focada em cada elo dessa cadeia. E a própria viabilidade econômica, que nós conseguimos avançar muito nesse ano que passou, com a desoneração do IoT, recentemente, de todos os tributos relacionados ao setor de telecomunicações, né? Próximo, por favor. E aí, quando a gente vai falando sobre todas essas iniciativas que vêm sendo conduzidas no âmbito do governo federal, a gente percebe em alguns momentos, talvez as pessoas não entenderem como é que essas coisas se relacionam. Então, você tem a Estratégia Brasileira para a Transformação Digital e embaixo dela uma série de ações, ora lideradas por um ministério finalístico, horas conduzidas na parte tecnológica pelo MCTI, sempre de maneira coletiva. De todas essas iniciativas, a mais madura é a Câmara da Indústria, que foi brilhantemente conduzida aí pelo Igor e pela Eliana aí, nos últimos anos, aí, já com a segunda versão do plano de ação em elaboração. Temos a Câmara do Agro, o Ministério da Agricultura, da Saúde, a do Turismo recente, e todas as verticais e os eixos habilitadores tecnológicos, como segurança cibernética, inteligência artificial, toda a parte de comunicações avançadas e a cooperação internacional que perpassa por todo esse segmento. A gente percebe que, apesar de ser discussões parecerem ser isoladas, várias delas têm sinergias. Eu vinha conversando com a Eliana na parte de preparação de recursos humanos para a inovação digital. Todos os grupos de trabalho, todo mundo demanda isso, porque no fim do dia o grande coração do conhecimento está no neurônio da pessoa, do pesquisador, da pessoa inovadora que vai ser colocado dentro de uma empresa ou dentro de um centro de pesquisa. Esse talvez seja a maior riqueza que a gente precisa fortalecer. Próximo, por favor. Eu acredito que agora a Eliana vai detalhar as câmeras, se eu acertei o meu número de slides. Isso mesmo, Gontijo. Eu vou agora falar aqui um pouco, né, sobre o estágio de cada uma das câmaras, como é que a gente está trabalhando. Então, como você já falou, né, a Câmara da Indústria é a câmara mais antiga de todas essas câmaras que a gente tem. Nós começamos a trabalhar, a nossa equipe do MCTI, a equipe ainda do MDIC, antes no governo passado, a equipe lá do Igor, né, Igor, que a gente trabalhou já na questão da indústria 4.0, desde o final de 2015, que a gente trabalhou desde pesquisa, identificar experiências internacionais, como é que os países estavam tratando essa questão de levar a indústria 4.0, criar um ecossistema no país, e toda essa discussão, ela foi concluída com o lançamento, no começo de 2019, da Câmara da Indústria 4.0, para que a gente possa criar esse ecossistema, incrementar as nossas cadeias produtivas, levar esse assunto, aumentar a produtividade da indústria nacional, e a gente conseguiu, com esse trabalho conjunto dos dois ministérios, né, liderados pelo Ministério da Ciência e Tecnologia e o Ministério da Economia, tocar a Câmara de Indústria 4.0 até hoje, né, a gente trabalha numa equipe muito bem articulada, e ela tem esse modelo de governança que a gente idealizou ainda no final de 2018, para criar a Câmara da Indústria 4.0, é um modelo que a gente tem replicado para outras ações das outras câmaras que a gente está trabalhando. Ela é formada por um conselho superior, que ele é coordenado, liderado pelo MCTI e Ministério da Economia, e tem as principais instituições que estão envolvidas nessa questão da indústria 4.0 no país, a CNI, óbvio, o SEBRAE, o BNDES, FINEP, a BDI. Então, essas Embrap são as instituições que estão no Conselho Superior. A Secretaria Executiva é a instância que faz as coisas acontecer. Essa Secretaria Executiva, a gente exerce ela conjuntamente, né, nas equipes técnicas do Ministério da Economia e do Ministério da Ciência e Tecnologia, que a gente está
organiza as reuniões, a gente conversa com os participantes, a gente trabalha na construção de uma agenda para a Câmara. Então, é a Secretaria Executiva da Câmara que faz com que as coisas aconteçam. E, Gontijo, só para mudar um pouquinho, a gente está preparando agora o 3º plano de ação. Então, nesse momento, as nossas equipes, né, do MCTI e do Ministério da Economia, a gente está trabalhando analisando o estágio de cada ação e iniciativa que nós temos um plano de ação, levantando tudo que já foi concluído e já preparando as propostas para um plano de ação que a gente deve já em breve apresentar para o Conselho Superior. E o importante que eu também gostaria de ressaltar é que os grupos de trabalho, nós temos 4 grupos de trabalho na Câmara da Indústria, e os grupos de trabalho eles são formados preferencialmente por instituições que representam ou o setor empresarial ou algum setor da economia, porque e com isso nós temos hoje cerca de 60 instituições que participam dos grupos de trabalho da Câmara. E o que isso é importante, que a gente tem conduzido, tem conseguido conduzir junto com os 2 ministérios, é que o plano de trabalho é construído com eles. São eles que trazem, essas instituições que compõem o grupo de trabalho, é que trazem para a gente as demandas e o que a Câmara deve fazer. E também, como a gente tem uma interação muito grande com essas instituições que compõem o grupo, elas também são responsáveis pela execução de várias ações que constituem o plano de ação da Câmara, né? Então, nós temos aqui os 4 grupos de trabalho: desenvolvimento tecnológico e inovação, capital humano, cadeias produtivas e desenvolvimento de fornecedores, regulação, normalização e infraestrutura. É assim que a gente vem trabalhando já desde que a gente começou esse trabalho lá no início no final de 2015, focado nesses temas, que são os temas que os países que estão mais avançados em indústria 4.0 também focam nesse tipo de atuação. Esse aqui é como o plano de ação da Câmara está feito hoje. Cada grupo tem 3 grandes ações, e essas grandes ações, elas se dividem em iniciativas que a gente trabalha junto com as instituições para tentar alcançar os objetivos definidos pelos grupos de trabalho e aprovados pelo nosso Conselho Superior. Aqui a gente tem uma lista de algumas atividades, né, que fazem parte do nosso plano de ação. Eu gostaria de colocar aqui, por exemplo, a gente, com base nas demandas que foram trazidas, as demandas apresentadas pelos grupos, nós negociamos com a FINEP. A FINEP lançou em 2020 um edital para apoiar tecnologias 4.0, então foi uma demanda enorme que esse edital teve. Ele superou em todas as expectativas que a FINEP e a própria Câmara e o grupo coordenador pensava. E a FINEP também adaptou uma linha que eles têm, o NovaCred, especificamente para a indústria 4.0. O BNDES também criou, transformou um produto que eles tinham para serviços 4.0. Então, são coisas desse tipo que a gente traz dentro da Câmara, né? A gente discute as necessidades que as instituições nos trazem e a gente tenta fazer acontecer dentro desse ambiente que a gente criou, que tem apresentado o resultado. Com o mesmo modelo, foi criada a Câmara de Cidades. A Câmara de Cidades é uma atividade que a gente tem em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Regional, né, para elevar a qualidade de vida nas cidades, né, por meio de adoção de tecnologias e práticas que melhorem a qualidade de vida nas cidades. Essa Câmara, ela é uma Câmara mais recente, ela foi lançada no final de 2019, mas o trabalho dela mesmo a gente começou no final de 2020. Nós criamos, vocês estão vendo que a gente segue o mesmo modelo de governança que a gente começou, que a gente estipulou, foi sugerido na época pelo MCTI, pelo MDIC na época, e também com a ajuda da CNI, que é um modelo muito baseado numa governança que os países europeus, principalmente a Alemanha,
eles trazem para conduzir essas ações de indústria 4.0. Aqui também na Câmara de Cidades a gente segue o mesmo modelo de conselho diretivo, com os dois ministérios, instituições representantes da sociedade. Temos uma secretaria executiva aqui formada pelo MCTI e MDRI, Ministério das Comunicações, muito por conta da questão da conectividade, que é um dos grupos que a gente tem dentro da Câmara de Cidades, que a gente tem um grupo focado em infraestrutura de conectividade para cidades inteligentes, que é um assunto importantíssimo para cidades inteligentes. E aqui, né, quando eu falei, é um detalhamento de cada um dos grupos da Câmara de Cidades: desenvolvimento urbano e sustentável, soluções e tecnologias para cidades inteligentes, soluções e tecnologias de baixo carbono, infraestrutura e conectividade. E a gente segue trabalhando da mesma forma, né? Definindo, os grupos de trabalho são formados por instituições representativas, tanto do governo, quanto do setor privado, quanto da academia, e eles trazem para a gente as demandas. Já tem alguns resultados, que o principal deles é a Carta Brasileira de Cidades, que foi elaborada num trabalho um esforço muito grande, liderado pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, o Ministério da Ciência e Tecnologia e o Ministério das Comunicações. Essa carta, ela é um documento muito robusto, né, que ele define o que é uma cidade inteligente. Ela apresenta também uma agenda pública como é que uma cidade, tudo que ela tem que fazer com indicadores, com diretrizes para se tornar uma cidade inteligente. A gente está trabalhando ainda no detalhamento de projetos que são prioritários dentro da Carta de Cidades. É um trabalho muito grande e muito rico que está sendo feito nesse grupo que está conduzindo a Carta. Temos também ainda, que é outro trabalho que a gente está fazendo, que pretendemos que apresente um bom resultado, é a Câmara Agro 4.0, né? Para aumentar a produtividade e o comércio mundial de produtos agropecuários, né? Esse é um assunto de extrema importância dentro do país, essa questão do agro. E nós temos a Câmara Agro também, todas elas, vocês vão ver aqui, que ela segue o mesmo modelo de governança, né? A Câmara Agro, ela é uma parceria do MCTI com o Ministério da Agricultura, com o MAPA. Também temos o nosso Conselho Superior, formado pelo MCTI, pelo MAPA, pela Organização de Cooperativas Brasileiras e a Confederação de Agricultura e Pecuária no Brasil. Uma coisa que é importante ressaltar aqui é que essas instituições que participam, tanto do Conselho Superior quanto dos grupos de trabalho, elas são sugeridas pelo Ministério FIM. Então, o MAPA, ele traz para a gente a demanda, ele traz para a gente quais são a importância dos temas, a gente discute com eles, e com as instituições que participam dos grupos de trabalho, a gente segue o mesmo modelo de trabalho, né? Então, foi definido, a gente já está finalizando agora, nós temos já a proposta do plano de ação para esse ano da Câmara Agro, a gente está finalizando e vamos levar para aprovação do Conselho Superior. A Câmara Agro, ela tem o grupo de desenvolvimento tecnológico e inovação, desenvolvimento profissional, cadeias produtivas e conectividade no campo. Então, essas instituições todas que estão envolvidas com esse incremento levar a conectividade, a digitalização para o campo, elas estão envolvidas hoje nessa Câmara. A gente viu ontem a apresentação do Ministério da Agricultura, a apresentação da BDI, a Silvia também falando das questões que a gente está discutindo dentro da Câmara Agro. Então, a gente cria, né, dentro desse ambiente, um espaço para que a gente possa discutir e desenvolver as atividades que são importantes para o desenvolvimento do setor. Mais recentemente, já a última Câmara que foi criada foi a Câmara do Turismo. Ela foi lançada no final do ano passado, e numa parceria com o Ministério do Turismo, a gente trabalhou do final do ano e no começo desse ano, as nossas equipes técnicas se juntaram e fizemos, a semana passada,
a primeira reunião da Câmara de Turismo, com, assim, superou totalmente as nossas expectativas, a quantidade de pessoas que participaram, quer dizer, isso demonstrou a necessidade de também levar essa questão da conectividade, da digitalização para esse setor de turismo, né? Um setor, como já foi dito aqui, não sei se foi não sei quem foi que falou, se foi o Gontijo, se foi o Paulo ou o Igor, que foi um setor muito afetado agora essa questão da pandemia. Então, é constituído como um fórum técnico para a gente poder discutir. A gente está também seguindo o mesmo modelo, a gente está, nesse momento, definindo quais são as instituições que vão compor o Conselho Superior, que a gente está definindo as instituições que são ligadas no turismo e quais são as instituições que vão compor os grupos de trabalho da Câmara. Já temos reuniões, tanto da Câmara de Cidades, dos grupos da Câmara de Cidades, quanto da Câmara de Turismos, planejadas agora para o mês de março e abril, e também a gente já quer colocar resultados rapidamente esse ano, né? Como o nosso secretário sempre nos cobra, né, dos nossos resultados, das nossas entregas, a gente está trabalhando para que a gente possa ter também resultados. Esse é a nossa Câmara de Turismo, né? Também a gente tem um grupo de desenvolvimento profissional e capital humano, desenvolvimento de destinos turísticos inteligentes e soluções e tecnologias digitais para destinos turísticos inteligentes. Então, são esses os grupos que foram definidos, onde a gente vai trabalhar a questão do turismo 4.0. Bem, a Câmara de Saúde ainda está em construção, com essa questão da pandemia, a gente não deu sequência à montagem da mesma estrutura, mas a gente tem trabalhado muito perto com o Ministério da Saúde e com essas instituições, apoiando outros projetos, mas a construção da Câmara de Saúde, ela ainda não foi efetivada. Outro assunto que eu gostaria ainda, assim, já caminhando para o final da apresentação, é que em breve a gente deve lançar a Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial. A Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial, ela passou por uma consulta pública no final de 2019. Nós trabalhamos junto com o Ministério, né, ele se separou, o Ministério da Ciência e Tecnologia com o Ministério das Comunicações. Nós trabalhamos as nossas equipes com a condução trabalhando, fazendo uma avaliação do que veio da consulta pública, e em breve a gente imagina, né, Gontijo, que até abril a gente consiga lançar essa estratégia de inteligência artificial, que temos eixos transversais e eixos verticais, né? Aqui estão a legislação, regulação e uso ético, governança de inteligência artificial e aspectos internacionais, perpassando os eixos verticais de educação, força de trabalho e capacitação, pesquisa e desenvolvimento e empreendedorismo, aplicação nos setores produtivos, aplicação no setor público e segurança pública. Depois que a estratégia for lançada, nós vamos também começar a trabalhar na construção de uma agenda para que a gente possa colocar em prática sugestões que vieram da consulta pública, que nós vamos lançar. Tem também a e-digital, que nós trabalhamos, o Ministério faz já foi dito aqui também pelo Francisco, também o Gontijo já falou, o Ministério da Ciência e Tecnologia, ele faz a Secretaria Técnica da e-digital, e nós temos várias ações também que acompanhar, quer dizer, é uma gama de assuntos muito grandes envolvidos na e-digital. Aqui nós temos que eu queria mostrar, que é muito importante, e também já foi dito aqui pelo Gontijo, a questão da cooperação internacional. Esse tema da transformação digital, ele tem uma cooperação internacional muito forte, são vários países que trabalham. Hoje mesmo a gente fez um seminário muito produtivo com a Alemanha, né? Então, amanhã a gente tem reunião com a Eslovênia, então a gente tem uma demanda muito grande com a cooperação internacional. Então, esses são as nossas principais, a lista de cooperação internacional que a gente tem nessa área. Bem, a gente ainda está construindo esse trabalho de comunicações avançadas,
E para cada uma dessas câmaras nós temos um e-mail onde a gente faz a interlocução com todo mundo que participa. Então, nós criamos dentro do nosso trabalho lá no Ministério, né, junto com os nossos ministérios que são corresponsáveis por essas câmaras, uma forma de comunicação direta, né?